nós vamos voltar a falar sobre saúde e o alerta ao coronavírus. Duas pessoas que estavam em um voo daquele homem brasileiro de 61 anos que veio lá da Itália e que acabou testando de forma positiva para o novo coronavírus. E essas pessoas estão sendo monitoradas pela Fundação de Vigilância Sanitária, a FVS. Já está aqui conosco o Dr. Marcos Guerra, que é diretor-presidente da FMT, que é a Fundação de Medicina Tropical, que está com a gente, a FMT-HVD. Bom dia, obrigado por ter vindo aos nossos estúdios falar sobre esse assunto. Bom dia, prazer estar aqui para poder prestar esclarecimentos acerca da situação de síndromes gripal e síndrome gripal aguda grave, que é um motivo agora de muita alerta em função do coronavírus que está disseminando pelos alguns países, mais de 40 hoje. Quando o senhor chegou aqui, a gente batendo um papo nos bastidores, o senhor disse, olha, tem muita gente com as fake news ainda por aí, né? Queria que o senhor disse que tem uma página no site do Ministério Público exclusivamente sobre isso. É do Ministério da Saúde. Do Ministério, Ministério da Saúde, sobre fake news. Por conta dessas manifestações que servem apenas para atrapalhar o sistema de saúde, existe um locus na página do Ministério da Saúde para desfazer essas fake news. Bem, como é que está essa situação do alerta de Manaus depois da chegada dessas duas pessoas? Bom, essas duas pessoas estão em monitoramento, mas não são casos suspeitos, né? Eles são monitorados em função de estar dentro da aeronave que veio o paciente zero do Brasil. Então, são pessoas que vão ficar sendo monitoradas pela vigilância sanitária, tanto do município quanto do estado, até que se complete por segurança 20 dias após a viagem que fizeram até São Paulo. Essas pessoas estão monitoradas nas casas delas? Nas casas delas. Né? Moram no Os dois imóvel? Moram no mesmo imóvel, são da mesma família e elas são visitadas pela vigilância sanitária 2 vezes ao dia para verificar se há alguma manifestação de doença ou não. Bem, o senhor também deixa claro nessa entrevista aqui que elas são suspeitas apenas ainda. Elas são monitoradas por um possível convivência no mesmo ambiente, né? Nós vimos aquelas do navio, né, que mais de 600 pessoas acabaram contraindo a doença e ficaram confinadas no navio. Mas essas pessoas não são consideradas suspeitas. Nem suspeitas, são monitoradas. São monitoradas. Por estarem no mesmo voo. Exatamente. E elas os exames? Não estavam próximos dessas pessoas. Sim. Os exames só serão realizados se algum deles, de fato, manifestar alguma manifestação respiratória para que a gente possa detectar se é coronavírus ou se não é, até para descartar. O Brasil tem descartado muitos casos que têm sido notificados como suspeitos, né? Bem, eu preciso entender mais, a gente precisa compreender melhor isso. Elas estão numa casa, num bairro aqui em Manaus, não vai adiantar dizer o nome do bairro para não criar nenhum tipo de problema, nem a família, enfim. E elas estão 2 vezes ao dia recebendo visitas do pessoal da Fundação de Medicina Tropical. Não, da Fundação de Vigilância Sanitária da Fundação de Vigilância e da Censa. Sanitária e da Censa. A primeira do Estado e a outra do município. Então, 2 vezes no dia, eles são visitados. Por enquanto, ainda não está sendo feito nenhum tipo de exame neles. Não, só verificando se permanece rígido, sem nenhum sintoma, ou se aparece algum sintoma. Houve contato na conversa com eles, porque a informação que nós recebemos, isso já faz mais ou menos uns 14 dias que aquele brasileiro... Dia 21. Menos de 14 dias, né? Desembarcou. 7 dias, basicamente. Por aí. Eles tiveram contato com outras pessoas, essas 2 pessoas dessa mesma família. Sim. Essas outras pessoas estão sendo também monitoradas? Essas pessoas serão monitoradas à medida que a gente possa detectar que eles têm alguma doença, porque esse período de observação deles é referente ao período de incubação que tem a doença. Então, eu posso exibir o sintoma só no 14º dia que eu tive contato com alguém. Então, por isso, há esse período todo de observação. De monitoramento isso, ali. Isso. Bem, que é o que a gente não espera,
Se for confirmado, quais serão as medidas? Bom, vai ser avaliado a questão clínica e se essas pessoas têm comorbidade para desenvolver um quadro crítico ou um quadro grave. Se não, eles serão tratados como um síndrome gripal, como todo paciente deve ser tratado, e permanecem em isolamento domiciliar mesmo, sem que haja necessidade de internação. Se houver aparecimento de complicações, aí sim serão removidos para um hospital de referência. Desde o desembarque até hoje, já tem 7 dias? Sim, desde o dia 21. Eles passaram 7 dias sem terem sido monitorados, porque a vigilância sanitária só recebeu esse alerta ontem. Né? Então, desde ontem, eles foram contactados e estão sendo monitorados. Bem, o senhor falou que 14 dias é o tempo da incubação, né? Então falta mais 7? Mais 7, mas eles ficarão 20. Por medida de segurança, eles passarão 20 dias. Vão passar 20 monitorados. Dias monitorados. O estado do Amazonas ele já tem um hospital, né? Ali definido como local. Para os casos graves. Então, porque ele precisa... o manejo desses pacientes precisa, em casos graves, precisa de ter uma UTI e UTI com pressão negativa, ou seja, que impeça que o vírus possa sair daquele ambiente para outro local e, portanto, se disseminar. A gente sabe que o vírus tem resistência no meio externo e principalmente em superfícies lisas. Eles precisaram ser levados à Fundação de Medicina Tropical ou não? Não. E quem faz a coleta do material é enviado para o LACEN, que é da FVS. O LACEN é o Laboratório Central. Laboratório Central. Ele, então, procede exames dos vírus que circulam nessa época do ano, são os vírus sazonais das síndromes gripais, e faz uma alíquota, uma vez excluído as possibilidades, para que seja remetido para o Instituto Evandro Chagas, que é a referência para a nossa região. E é o que fica em Belém? Que fica em Belém. O senhor falou desses vírus que circulam nessa época. São muitos? São muitos. Casa de centenas? A Fundação de Vigilância Sanitária tem um monitoramento no ano inteiro e tem a sua curva de incidência a cada... Geralmente no mês de novembro começa, porque é o período das chuvas, é o período que diminui um pouco a temperatura, que dá sobrevivência aos vírus, e que também um outro aspecto que é as pessoas ficam concentradas mais tempo por causa da chuva, presas nas paradas de ônibus, nas saídas dos supermercados e dos shoppings, é o reinício das aulas. Então, todas essas são concentrações de pessoas que são suscetíveis a esses vírus, né? E a Fundação de Vigilância Sanitária tem mapeado todos esses vírus respiratórios, aqueles em que se classifica como síndrome gripal, que é aquela que a gente diz, está só com a gripe, toma isso e repouso, e os pacientes que têm síndrome respiratória aguda grave. Né? Então, ele tem todo esse monitoramento, tem a distribuição semana a semana, e o que se observa é que nas 3 últimas semanas nós tivemos uma inclusão maior de número de casos desses vírus que circulam na nossa região. Nós temos algum caso suspeito aqui no estado? De coronavírus? Isso. Não, né? Isso é feito pelo critério de descarte, por exemplo, tem todos esses vírus aí, se faz os exames e vai descartando. Exato, se faz pela bateria que tem, então a Fundação de Vigilância Sanitária é capaz de identificar os vírus da influenza, o H1N1, influenza B, os metapneumovírus, o vírus sincicial respiratório, são vírus que circulam com maior intensidade nesse período até maio, quando terminam as chuvas, até junho mais ou menos. Cuidados que todos nós devemos ter. Nós devemos insistir que todos nós devemos ter lavagem de mãos com água e sabão de um modo intenso, possuir o seu álcool gel, embora tenha muito fake news dizendo que álcool gel não funciona, né? Existe um trabalho da Naturi mostrando que em 1 minuto ele neutraliza o vírus, portanto o álcool gel entre 60% a 70% é um aliado importante para as pessoas.
aqueles que usam comumente as suas, aqui é 65, então aqueles que usam principalmente objetos de uso comum, né? Ou quando a gente está, às vezes, no shopping, descendo as escadas rolantes, geralmente costumamos usar aqueles corrimões, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos, e às vezes, inadvertidamente, você faz isso. Então, você tem que ter esse cuidado para manter a higiene, principalmente das mãos, né? Ao tossir também, quando a pessoa vai tossir, proteger para evitar a dispersão das gotículas, que são o meio de transmissão maior. E essa proteção pode ser com lenço, pode ser com antebraço, né? Porque se a gente põe a mão, depois é capaz de pôr no outro canto, né? E aí a gente recomenda mais essa parte de higiene. Isso vai ser uma campanha intensa, inclusive, por parte da Censa e das Secretarias de Educação Estadual e Municipal, nas escolas, para incentivar mais isso e para disponibilizar esse material para que as crianças possam se proteger. Nós devemos estar assombrados com essa situação ou, na realidade, a gente tem que estar buscando a informação corretamente, devemos estar fazendo o nosso trabalho de limpeza mesmo correta na higiene e não ficar alarmados? Nós devemos ter cautela, né? Porque enquanto estava na China, era um isolamento geográfico para nós, né? Para nós no Amazonas, não para o Brasil como um todo, né? Mas agora nós temos 16 países com os quais nós temos voos comuns, né? Que é mais difícil você ter essa barreira. Eu até ontem, falando com o secretário, disse: o vírus não respeita a fronteira. Ele não precisa de passaporte para passar por um e por outro. E o coronavírus, ele é um vírus que provoca muitas doenças, comete muitas pessoas, mas 81% deles têm a forma leve, dos que foram catalogados. Isso facilita, então, com que ele transmita, porque eu, infectado, mas com poucos sintomas, vou trabalhar. A mãe da criança que está com pouco sintoma leva ela para a escola. E a gente vendo que a população que já está habituada a ter esses sintomas não vai mais para o posto quando tem outro na família. Não, é para tratar assim. A Record News Nacional está colocando nesse momento que o número de casos suspeitos no Brasil sobe de 24 para 132 casos suspeitos. O Amazonas tem 2 pessoas sendo monitoradas. Ainda não são casos suspeitos. Não é isso, doutor Marcos? Não são casos suspeitos. Marcos Guerra, que é diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, muito obrigado pela participação do senhor aqui. A gente espera contar com o senhor bem breve e que sejam notícias cada vez boas notícias. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço, mas eu posso afirmar que o sistema de saúde está todo em alerta já desde novembro com síndromes respiratórias. É isso. Obrigado mais uma vez.